Pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Rosales, eu estou em mais um vídeo para ajudar você muito mais longe e hoje eu resolvi gravar um vídeo diferente. Eu estou aqui com a Carol, aqui da SDE, distribuidora, e ela me veio com algumas perguntas que eu achei bacana de dividir esse conhecimento com vocês aí que estão me seguindo no meu canal. Então, a Carol tem dúvidas e perguntas, então eu vou aproveitar as dúvidas dela para a gente poder estar gravando. Isso não vai ser editado, tá? Vai ser do jeito que sair. Então, se sair com erro, falar errado, tá tudo certo. O importante aqui pra gente é o conteúdo. Vamos lá, Carol, você falou que estava com uma dúvida. Qual é a dúvida? Isso. Bom, eu estou com uma dificuldade, eu preciso fazer a minha empresa bater metas. Preciso fazer a minha equipe bater metas. E eu gostaria de alguns conselhos e orientações de como conseguir alcançar essas metas, fazer com que meus vendedores alcancem essas metas também. Tá. Então, uma das dúvidas da Carol, uma dúvida muito comum, né? Você que trabalha como a Carol veio de uma empresa em São Paulo e tal, era vendedora, vendia muito bem lá, e quando veio para o Rio, acabou tendo um desafio novo que era administrar uma equipe, né? Ou seja, a dificuldade de todo gerente de vendas, supervisor de vendas, que você é um bom vendedor, mas agora não depende mais do meu resultado, depende do que outras pessoas façam o que você sabe fazer. E nem sempre é tão simples assim, né? Porque as pessoas não são você, não tem o teu jeito, não tem o teu foco, não tem a tua organização, e aí você começa a não conseguir ter resultado. Então, existem alguns segredos para poder fazer isso, Carol, e é isso que a gente vai estar compartilhando aqui. Quais são os segredos? A primeira coisa que você tem que fazer o vendedor normalmente é um bicho muito desorganizado. Tô falando bicho, não fico ofendido não, tá? Porque é por aí mesmo. O vendedor não consegue se organizar. Então, ele quer saber de vender, ele quer muito vender, precisa vender, quer bater as metas e tal, mas ele mesmo não consegue ver aonde está o problema para ele. E se você for questioná-lo sobre que o resultado dele não está indo ou que ele não está atingindo os objetivos, ele mesmo vem cheio de pedra para poder discutir contigo. Então, assim, algumas lições sobre supervisão de vendas que eu vou te passar que eu acho que são bacanas. A primeira lição é que você precisa organizar a rotina diária do teu vendedor. Então, o que o seu vendedor precisa fazer? Então, no caso aqui da ICE, tem muita venda pessoal, né? É uma loja, então as pessoas vêm comprar aqui. Isso. E também tem venda por telefone. Então, quais seriam as estratégias para você poder organizar a tua equipe de venda? A primeira coisa que você tem que fazer na hora que o teu vendedor, todo dia de manhã, o que eu acho bacana de ser feito é você fazer uma reunião de vendas com essa equipe, definindo o que eles vão fazer naquele dia, e não é você falando assim, você vai fazer isso. É você pedir o compromisso. Então, a gente está na nossa reunião diária de vendas, então, qual vai ser a estratégia sua hoje? Hoje eu vou atender fulano, ciclano, vou ligar para tais clientes, e aí a outra pergunta é, quanto você pretende vender hoje? Então, na reunião de bom dia, reunião de vendas, é importante você ter esse compromisso com o vendedor. Quanto ele vai vender, porque quando ele diz que vai vender, quando chegar no final do dia, a tua pergunta é, e aí, conseguiu vender? E aí, se ele não conseguiu, isso vai frustrando, mas se ele conseguiu, ele ganha um gás motivacional e tudo mais. Então, a primeira coisa é perguntar se o cara, o quanto ele vai vender no dia e o que ele vai fazer, qual a estratégia dele. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu disse, o vendedor não tem isso na cabeça. Então, ele não planeja. E aí, ele vai vivendo o dia como se fosse música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E aí, o que acontece é que não leva a lugar nenhum, porque vendedor não pode deixar a vida levar ele, tem que assumir as rédeas e fazer as coisas acontecer. Então, reunião de bom dia, show de bola. Aí tem que colocar os caras para serem um pouco mais sistemáticos. Por exemplo, vamos dizer que o seu vendedor aqui, que é o caso, ele faz venda por telefone e ele faz venda pessoal. Então, defina com ele, se ele tem poucos clientes ainda e pegou a carteira do inativo, está trabalhando em carteira de inativo e tal, defina com eles uma meta de ligações diárias, que tem que ser no mínimo 30, né? Menos de 30 ligações, o cara nem ligou. Então, assim, você tem que ligar para esses 30 clientes aqui. E aí, o ponto é, quando você liga para um cliente que a empresa já perdeu, que virou inativo, esse cliente para te comprar de novo é muito mais difícil de recuperar. Então, assim, ele vai ligar para 30 e quem sabe vai fechar 1, 2. Só que se ele ligar para 40, ele vai fechar 3, 4. Se ele ligar para 60, ele vai fechar 5, 6, 7. Então, assim, quanto mais, e é estatístico, tá? Então, a média é 20 por 1 normalmente, né? Então, a cada 20 clientes que ele ligar, ele vai fechar um negócio. Né? Se ele for muito bom, a cada 10 ele fecha um negócio. Se ele for excepcional, a cada 5 ele fecha um negócio. Mas, normalmente, a média é de 20 para 1. Então, ele vai entrar em contato com 20 clientes e vai vender 1. Então, se você forçar a barra dele fazer essas ligações de forma mais sistemática, você vai ter um resultado muito melhor. E aí, o que você tem que fazer?
Cria uma planilhazinha, nome do vendedor, meta de ligação. Cada um te dá uma meta de ligação diária e aí no final do dia você tem que pedir para que ele te mostre o que ele fez. Ligou para quais clientes, deixa eu ver, ligou como é que foi o relacionamento, quem você falou, falei que fulano Luciano Beltrano, beleza e tal. De vez em quando você liga, você no dia seguinte, você pega aquela lista, escolhe aleatoriamente ali alguns clientes e dá uma ligada e fala assim, oi fulano, tudo bem? Aqui é a Carol, sou supervisora da SPR, e eu tô te ligando porque o vendedor tal te ligou ontem, falou contigo, mas eu soube que você não quis comprar, tá tudo bem, o que aconteceu? E aí você vai ligar, aí o cara vai falar assim, não, ninguém me ligou. Aí você, porrada no vendedor, ok? Porque isso também vai acontecer, o cara te dá migué, né? Migué é aqui do Rio, tá? Se vocês eu acho que deve ser outra coisa. Mas ou seja, o cara vai tentar te engambelar, o cara vai tentar te enganar, e vendedor faz isso, então você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Então, primeira coisa, reunião diária, a outra é você acompanhar as metas dele em cima de atendimento. Beleza, fiz isso. Aí você tem um outro problema. Leandro, eu sou supervisora, nunca fui. Como eu organizo a minha rotina? Então, a tua rotina diária tem que ser, fiz a reunião de bom dia com os caras, defini os objetivos dele, o que você vai fazer? Você vai parar ali entre 30 minutos a 1 hora do seu dia, ou no final do dia, ou no início do dia, para analisar os números de cada vendedor. Não vá conversar com uma equipe de vendas sem os números. Porque se você for falar com eles sem os números, você vai sempre se ferrar. Porque eles vão falar assim, não está assim não, eu estou vendendo mal porque o mercado está ruim, porque está em crise, porque não sei o quê, porque os clientes não estão comprando, porque ninguém está comprando, e é uma mentira. Ele normalmente não está vendendo para todos os clientes, não está oferecendo o mix todo de produtos da empresa, então normalmente ele é uma mentira, só desculpa. Então como é que você tira a desculpa de vendedor? Com os dados dele. Quais são os dados que você precisa saber do vendedor? Então, alguns números você tem que saber. Primeiro, quanto aquele vendedor vende no mês, e aí você vai ter uma média diária. Por exemplo, vamos dizer que você tem um vendedor que venda R$100.000 por mês. Se você dividir por 20 dias de trabalho, ele vai ter que vender 5 mil por dia. Então, qual dia que ele vender menos de 5 mil, você tem que chamar a atenção dele. Fala assim, poxa, o que aconteceu ontem? A sua média é 5 mil, você vendeu menos de 5, o que está acontecendo? E aí, você, por exemplo, vamos dizer que ele vendeu 4, então ele está te devendo 1.000. Então, hoje a gente tem que bater 6 mil. Você está me devendo 1.000 de ontem. E assim, você gera uma cobrança positiva e gera uma cobrança baseada em dados e fatos e não só baseado no que eu acho. Eu acho que você não está vendendo direito. Não, eu acho não, é simples. O cara pode falar errado, ser mal educado, mas se o resultado dele, você está batendo o resultado, você não é um cara que você pode até sugerir coisas para ele, mas não é um cara que você tem que ficar batendo em cima. O cara tem que entregar o resultado. Vendedor é baseado em resultado. Então, você precisa saber quanto ele vende e aí chegar na venda diária. Você precisa saber quanto em média ele tira de pedido. E aí vamos dizer que a média de pedido do cara seja R$700. Então, e aí os caras que estejam, a melhor maneira de fazer é o seguinte, pega todos os pedidos da empresa, da tua loja, né? Analisa qual a média de pedidos da sua loja. Vamos dizer que a média de pedidos da sua loja seja R$900. Eu estou chutando, tá? Nos seus dados. Todo vendedor que tiver menos de R$700 é o vendedor que você vai atacar pedido. Ok? Aquele vendedor você vai cobrar ele pedido. Então, eu preciso trabalhar teu pedido. Você vai olhar pedido a pedido, vai pedir para ele vir, quando os pedidos for menos de 9... se eu for tirar um pedido menos de R$900, vem me mostrar que eu quero dar uma olhada. Porque aí você vai obrigar ele, ou vai sugerir para ele colocar coisas que ele não está colocando. E aí você aumenta o ticket médio dele, que aumenta a venda dele, que ajuda você a bater as metas. Então, se você tira a média global da loja de pedido, e aí você vê quem está vendendo abaixo da média. E aí é esse cara que você vai atacar. Tá? No Cplus, se eu não me engano, que eu acho que é o software daqui, você tem um quadro diário de vendas lá que dá a média de venda por pedido, por venda. Né? É só você pegar o total, o faturamento e dividir pela quantidade de pedidos que tem. Né? A quantidade de vendas que tem. Que aí a gente chama de ticket médio, mas no caso de vocês, como vocês tiram, é pedido. Mas o conceito é exatamente o mesmo. O conceito é o mesmo. Então, a primeira coisa é ver quanto ele vende para trabalhar a venda diária, a segunda coisa é ver pedido. Terceira sacada bacana que você tem que ter, além da venda e do pedido. Você precisa olhar, no teu caso, que são vendedores que possuem carteira de clientes, você precisa olhar a carteira dele. Mas olhar de forma detalhada, porque é muito comum de você ter cliente com 2, 3 cadastros, clientes que aquele telefone nem mais funciona, e-mail não funciona. E aí você pode falar assim, beleza, você tem 300 clientes na tua carteira, ou 150 clientes na tua carteira,
E aí desses 150, sei lá, só 100 são realmente clientes, os outros é cadastro furado. E aí você tem que ter essa lista. Aí a partir dessa lista, você vai cobrar que ele positive um X% daquela carteira. Seja 80, 70, 80 ou 90% da carteira. Óbvio, 100% é muito difícil o cara chegar, mas ele consegue chegar lá a 70, 80, 90%. Você vai descobrir que boa parte dos distribuidores não chegam a 30% de positivação de carteira. Tá? Então, se você forçar, a venda vai muito rápido. Você pensa o seguinte, vamos dizer que você tem um vendedor merda que vende R$500 por pessoa. Ele tem lá 100 clientes, então ele vai vender R$50 mil por mês. Ok? Mas se esse mesmo vendedor que vende, vendedor vende R$1.000 e vende para 300 clientes, né? Então ele vende R$300 mil. Beleza, só que esse vendedor não vende para a carteira dele toda, ele vende para 30% da carteira. Então desses 300 ele vai vender para 90 vezes R$1.000. E aí vai chegar numa média de 90 mil. Porém, é um vendedor que tem potencial de chegar a 300. Mas para ele chegar a 300, você tem que forçar ele de vender para outros, nem que seja só para positivar o cliente. Então, eu preciso que você ligue e venda alguma coisa para esse cliente. Ele tem que comprar para de você alguma coisa. Então liga para lá, fala das novidades, fala dos produtos novos que a gente tem, fala da linha nova, tem alguma promoção para poder oferecer. Muitas das vezes, para você conseguir abrir um pedido num cliente, é importante de você ter um produto isca, é um produto que esteja muito barato, muito abaixo, para o cara falar assim, ó, mas o item tal tá muito barato, tá no preço tal. O cara, opa! E aí você abre um pedido. E aí eu começo a oferecer as outras coisas. Mas muitas vezes o vendedor tem dificuldade de vender porque ele não consegue abrir o pedido. E aí você tem que pegar lá, e aí é trabalho de casa sua de supervisora, que é fazer o quê? Pegar os seus concorrentes, ver quais itens seus estão muito mais barato que o concorrente, e aí esses itens você vai falar assim, ó, a gente tem esses 20 itens. Então você começa falando com o cara desses 20 itens. Tá? Então isso é uma sacada que dá super certo. Você pega os itens que são super mais baratos e vão trabalhar isso. Eu sei que você não vai acabar lembrando tudo que eu falei, mas eu estou gravando aqui para que ela lembre, eu vou botar no YouTube, ela vai lembrar de fazer isso tudo. Depois eu vou gravar um para ela dizendo se o resultado deu certo, tá? Porque aí é 100%. E aí o que a gente pode fazer? Peguei lá quais são os itens que a gente vai estar trabalhando. Esses 10, 20 itens são itens de abertura de pedido. Então se eu falar assim, sei lá, minha câmera tal valor, a média que o mercado está vendendo é 190, a minha está 170. Então você está R$20 mais barato, todo mundo legal. Então essa é a câmera que você vai oferecer. Você vai falar assim, a nossa câmera tal está com tal valor. O cara, opa, então vamos lá. Aí o cara já se interessou, você vai abrir o pedido então, bota quantas para você? Sei lá, bota umas 5, aí pronto, aí vou começar. Agora vem os acessórios. Aí você vai vender todo o resto, todos os acessórios e todas as outras coisas para esse cara. Sem esse produto de abrir pedido, você tem dificuldade de entrar. Então tem que ter o produto de abrir pedido. Vocês aqui têm detalhes sobre tipos de clientes que compram algumas linhas de produtos específicos, então veja esse item. A técnica acha o item de abertura de pedido, que é o item que está muito barato, ou um item que a empresa deixa com que você tenha, sei lá, uma margem menor para ter um desconto melhor para você poder oferecer. Tá? Isso dá super resultado. Legal, gostei. Segunda, próxima sacada. Então a gente falou do faturamento, falou do ticket médio e falei agora da positivação de carteira. Então, Leandro, como é que eu calculo a positivação de carteira do cara? É só você pegar o total de clientes que ele conseguiu vender no mês e dividir pelo total de clientes que tem na carteira dele. Então foi o que eu falei, se o cara tem 300 clientes na carteira e ele atende, sei lá, 90, ele está atendendo 30% da carteira dele. E aí você tem que traçar uma meta do cara para ele poder chegar lá nos 70, 80, 90%. Eu te garanto, se ele entrar em contato com todo mundo, ele vai vender mais. Só que muitas vezes o vendedor não faz isso. Então você tem que organizar ele. E aí você vai pegar a carteira dele e vai traçar uma estratégia com ele. Vai falar assim, você tem 300 clientes na tua carteira. Então, beleza. Se você ligar para 10 por dia, dá 30 dias, não dá tempo. Agora, se você tem 300 clientes na carteira e trabalha 20 dias, você tem que ligar para 15 por dia. Então você tem que conseguir falar com 15 desses seus clientes da carteira. Tá? E o ideal não é fazer isso. Por quê? Porque os últimos dias do mês são dias que você tem que bater a meta e aí você vai estar mais focado. Então, sei lá, vamos dizer que ele tem que vender para tudo, ele tem que ligar para oferecer para todos os clientes durante os 15 dias. E a última semana, que são os últimos 5 dias, eu vou deixar só para tentar fechar a meta. Então, voltando aqui, o pessoal veio falar, a gente interrompeu, mas vamos dar continuidade aqui. Então, voltando ao que eu falei. Então, você vai pegar lá 5 dias. Isso, 300 clientes, então se ele tem 15 dias, eu vou ter 15 dias de trabalho, vou dividir os 300 por 15, vai dar 20 clientes por dia. Então você vai definir com ele, se
cima da carteira dele quais são os 20 clientes que ele vai ligar todos os dias. Tá. E aí você que, na reunião diária de vendas, se você não tiver essa reunião junto com as pessoas, o que você pode fazer é sentar um a um e chamar o cara. Então beleza, ó, você tem 300 clientes, e aí você deixa isso anotado na tua agenda, combinar com o cara 20 clientes dele. E aí ele vai te dar a lista, tu tira uma cópia, você vê qual que foi que combinou, ou você, no final do dia, tem que pegar aquela lista e te mostrar quem ele conseguiu ligar. Quem ele não conseguiu, você vai abrir a lista do dia seguinte para ele poder ligar, tá? É importante que ele anote, que ele faça isso. Tá? Então, quanto mais sistemático você montar o processo, menos você precisa de habilidade de vendas. Então, o que eu vejo é que muito vendedor vende muito bem, porque se convence muito bem, sabe falar muito bem, tem lábia, etc. Então, isso é o cara muito bom. Mas a maior parte dos vendedores são medianos. Então, eu não posso contar com a habilidade do cara de convencimento, eu tenho que contar com o seu método de trabalho. Então, um supervisor, um gerente de vendas, para dar bom resultado, ele tem que ter método. Então, voltando, método exato. Diariamente, senta, 20 dias, 15 dias, X clientes por dia. Ó, tem que ligar para esses caras. Liga. Quando você já sai do dia definido com ele já tem que te apresentar o resultado no final do dia. Ó, não liguei para ninguém, não consegui, legal. Se não ligou para ninguém hoje, amanhã você não vai atender cliente. Se tiver cliente, desmarca, amanhã você tem que ligar para 40. Porque você está me devendo 20 no dia anterior. E aí isso vai fazer com que ele comece a se organizar. Tá. No primeiro mês vai dar merda, ele não vai fazer, mas se você mantiver esse foco, você mantém método para esse cara trabalhar. E isso dá resultado para ele. Entenda, ele vai ter, se ele ligar para todo mundo, ele vai ter clientes lá, como eu disse, média de 1.000, né? Ele vai ter cliente que vai vender 5, 6 mil, e ele vai ter cliente que vai vender 500 reais. Tá? Isso vai acontecer. Porém, esses 500 reais pode ser a diferença que está faltando para ele bater a meta lá no final do mês. Sim. Então, sei lá, ele conseguiu vender para 10 clientes a mais, 500 reais, deu 5 mil, que era a diferença que ele tinha para bater a meta. Então, você precisa ter um processo sistemático para conseguir vender. Então, o primeiro processo sistemático você precisa, além de tudo, definir diariamente para quem que ele vai entrar em contato e tal, fora os clientes que ele vai ter atendimento aqui. E aí, por exemplo, vamos dizer que dos 300 clientes, 2 vieram aqui para ser atendido pessoalmente. Ele vai lá ticar que aqueles clientes ele não precisa mais ligar. E vai te avisar, o cara, ó, já fiz isso aqui. E aí, ele tem que vir, e assim, criar a rotina de não ser você indo atrás do resultado. Ele todo dia tem que vir te apresentar, ó, cara, consegui falar com fulano, Beltrano, consegui ligar para fulano, ó, fiz uma venda tal, fiz uma venda não sei o quê. E aí você pode, inclusive, ter algum processo de comemoração. Por exemplo, eu vi isso numa loja de roupa e eu acho super funcional, dá certo pra caramba. A menina foi lá e comprou, sei lá, 10 chocolates, 10 barras de chocolate, bombom, etc. Ou 10 bombons, eu acho que foi 10 barras de chocolate. De sabores diferentes, tipos diferentes. Então ela botava dentro de uma sacola fechada, escura, e cada vendedor que fizesse o que ela conseguiu, ou que batesse a meta, ou que conseguisse um pedido acima de tanto, ia lá e pegava um chocolate. Ia lá e pegava um chocolate. É bobo como o chocolate dar resultado danado. Então é incrível. Funciona muito bem. No caso da loja de roupa, era quem conseguisse vender para mais de um cliente. Vender um produto a mais por cliente. E a pessoa tinha direito a um chocolate. É incrível que depois disso as pessoas criaram a rotina, criaram o hábito de oferecer e vender mais de um produto lá. No caso de loja de roupa, a venda por vender mais do que um item faz muita diferença para eles. Vender 2, porque a pessoa vai lá comprar uma camisa, um vestido, não sei o quê. E quando você vende mais de um produto, você dá uma diferença danada. Aqui no teu caso, já não é esse tanto problema. O problema é que muitas vezes o cara não faz a linha toda. Então o cara lá comprou a câmera, mas o cara não vendeu o cabo, não vendeu o alicate, não vendeu o conector, não vendeu os acessórios, não vendeu a caixa, não vendeu o parafuso que ele vai precisar, não vendeu a broca, não sei se é de broca aqui. Não. Então, mas aí você tem que vender tudo que está... Todos os itens de instalação. Só que normalmente as pessoas não se prontificam com isso. A outra coisa que você pode fazer, que também dá muito resultado, é você montar uns pedidos básicos. Então, pega os itens mais vendidos. O que a gente mais vende é a câmera tal. É o kit de 4 câmeras, ou de 6 câmeras, ou com 10 câmeras com kit tal. Beleza, você monta um pedido completo lá para a pessoa e fala assim, ó, e monta vários modelinhos de pedido e fala assim, ó, esse aqui, quando a pessoa te pedir esse item aqui, você tem esse aqui tudo. E aí, em vez de você vender um pedido de, tá vendo? Quanto que é o pedido em média? Você tira R$200. Então, no meu pedido tem 1.500, porque você vendeu tudo. Aí você mostra pro cara e entrega uma cópia daquilo ali para cada vendedor. E aí isso ajuda ele a pensar, pô, legal, realmente não tinha pensado nisso. Ou, poxa, na hora que ele estiver oferecendo pro cara, ele vai pegar o pedido de cola para olhar os produtos que ele não ofereceu.
né? O próprio André aqui, quando estava, falou que ele ensinava o cara a fazer esse tipo de coisa. E é uma coisa que eu sinto muita falta nos vendedores. Os caras não fazem essa venda, venda casada. Acaba ficando preso só no que o cliente chega e pede. Isso, e eles não oferecem. Eu enxergo que tá e vou te falar, muitas das vezes o cliente vai lá, vai chegar na hora da instalação e vai falar assim, putz, esqueci. Ou no caixa. Esqueci. Ou no caixa. Tá passando no caixa e ele, não, esqueci disso. Aí pede para as meninas do caixa incluírem alguma coisa. E aí assim. o vendedor, inclusive, acaba perdendo credibilidade, porque ele não lembrou de oferecer. Sim. Né? Não está dando assistência que o cara espera. Então, assim, faturamento, ticket médio, carteira de cliente. Existe uma outra coisa importante que você pode ver, que é a linha de produto que o vendedor não vende. Então, o que normalmente eu encontro é que tem vendedores que vendem muito uma linha e não vendem outra. Isso. Até pelo conhecimento, facilidade e tem a própria carteira. Mas às vezes acaba deixando de ligar para esses clientes desses itens que ele não atende. O ideal é que você faça uma reunião de vendas um pouco mais demorada, uma reunião de 40 minutos, 30 minutos por semana. Nessa reunião semanal, você identificasse, por exemplo, esse vendedor é o vendedor que mais vende câmera, esse vendedor é o vendedor que mais vende alarme, esse vendedor que mais vende tal coisa. Aí você pega os vendedores que vendem mais aquilo e pede para durante essa reunião para eles explicarem como eles vendem. Por exemplo, o cara que mais vende câmera, como é que você vende câmera? Como é que você oferece? Qual técnica você usa para vender a câmera? Aí ele vai falar. Olha, essa sacada dá super certo. Na hora que o cara disser, porque eu falo assim assado, ou porque normalmente eu ofereço a câmera de tal e depois eu digo pro cara para levar essa daqui e tal. Então ele vai dizer qual a técnica ele usa. E aí, por incrível que pareça, quando ele disser a técnica, os que não conseguem vender muito vão olhar e vão copiar. E aí que vem a mágica. E todos eles vão começar a vender câmera. A gente fez isso com um cliente de material de construção. Tinha um vendedor que a empresa não conseguia vender escada de madeira. Né? E tinha um vendedor que vendia, sei lá, 150 escadas de madeira por mês. O cara batia recorde. E aí eu cheguei para esse vendedor e falei, esse vendedor, eu vi que você é o cara que mais vende escada de madeira. Eu queria que você explicasse como você vende. Ninguém consegue vender, só você vende. Ele falou assim, é porque eu falo assim com um cara, eles eram distribuidores e vendiam para a loja e vendiam para o cliente final. Aí ele falou assim, é muito simples, você faz assim, fala para o cliente que você vai botar 2 escadas de madeira, se não vender, você vai trocar o produto para ele na hora. Mas fala para ele botar as 2 escadas de madeira. Mas você fala assim, bota na frente da loja uma escada assim e bota na frente da loja uma outra escada assim, que a escada tinha 3 funções. E aí você bota isso na frente da loja, que a escada de madeira vai vender. Tu vai visitar numa semana, 15 dias depois, quando você voltar lá, não tem mais escada de madeira e o cara vai te fazer outro pedido. Batata, todos eles começaram a fazer exatamente o mesmo jeito de oferecer. E aí a empresa saiu de 150 escadas de madeira para 900 escadas de madeira vendida por mês. Então assim, dá super certo, porque o vendedor que vende bem, ele aprendeu um jeito, um método. Então você não precisa nem ser coach, treinador, não sei o que, para poder montar uma boa reunião de vendas. Você analisando os dados, pode ver os vendedores que mais vendem um produto X, Y, Z, e aí colocar eles para falar sobre aqueles produtos, explicar como ele faz a venda daquele produto, conversa com ele antes para não deixar ele de calça riada na hora, mas ele inclusive, o vendedor gosta de aparecer, né? Então ele vai acabar se sentindo até reconhecido pelo fato dele ser uma pessoa que está avisando que é o melhor, que sabe fazer e tal. Então também dá uma motivação bacana no cara quando você faz esse tipo de situação. Tá? Então, ticket médio, venda, falei do valor, falei da positivação de clientes, falei sobre os itens não vendidos, dei uma sacada para você poder vendê-lo melhor. E aí a gente tem uma outra situação que você precisa olhar de todos os clientes, que é a curva ABC por cliente. O que é curva ABC por cliente? Existe uma regra muito simples que é o seguinte, 80% da venda do vendedor vai estar em 20% da carteira dele. Né? Então, se o vendedor tem 300 clientes, 60 clientes vão representar 80% do faturamento dele. Então, o que você precisa fazer? Você precisa identificar quem são esses 20 mais de todas as carteiras, de todos os vendedores. E esses 20 mais vão te garantir os 80% da tua meta batida. Então, esses 20 mais são os clientes que você vai interceder, que você vai ter você, supervisor, vai ter relacionamento, que você vai conversar com o cara, que você vai perguntar para ele, que você vai fazer o vendedor ligar pelo menos uma vez por semana para esse cliente,
que você vai fazer o vendedor mandar alguma promoção, alguma coisa, você tem uma campanha boa na mão que é para poucos clientes, tem que ser oferecido para esse grupo de empresas que tenha que esteja lá entre os 20% mais. E você pode fazer trabalhos e campanhas em cima desse grupo específico de clientes. Porque, por incrível que pareça, eles são 20% em quantidade e 80% de faturamento. Se você dar uma mexidinha neles lá e aumentar 10%, você já bate 88% da tua meta. Então, eles são extremamente mais relevantes. Qualquer mexidinha que você fizer nesses clientes aqui, você pode alavancar muito a sua venda. Então, você precisa ficar olhando para esses caras. Na verdade, essa lista tem que ficar em cima da sua mesa. Você tem que saber de cor. Você tem que saber o nome do cara. E o ideal, então, seria eu chegar nos vendedores e pedir para eles os 20 melhores? Não. Eu Você vai olhar o número. pelos números. Pega o número do histórico dos últimos 3 meses. Não pega um mês só. Uhum. Pega o histórico dos últimos 3 meses, cada um. Vê a curva ABC deles lá, ou seja, os clientes representam 70% da venda, até 90% da venda e até 100% da venda. Então o A são os caras que representam 70% da venda, que normalmente é 20% da carteira do cara. Uhum. Algumas vezes chega a 30%, algumas vezes chega a 15%. Se o vendedor for muito concentrado, chega até a 10%. Então você vai pegar os caras que representam 70% da venda. Então se o cara vende 100 mil, você vai pegar todos os clientes que vendem até 70 mil. Então, o somado dá 70 mil do mais vendido para o menos vendido é a carteira que você vai ter que trabalhar. Essa carteira, em cima da sua mesa, você precisa saber o nome do cliente, saber o nome da empresa dele, porque são clientes que você precisa acompanhar. É o cliente que você precisa falar com ele, é o cliente que você, supervisor, precisa gastar tempo com ele. E é o que normalmente você faz, não estou dizendo que você faça isso, mas você, quando eu digo qualquer supervisor, gerente de vendas, é dar atenção para os clientes que representam lá os 10% da carteira, que é os caras que menos compram. Aí você acaba perdendo muito tempo com esses caras e não gasta tempo com um cara lá, como no caso de vocês, com um provedor lá que compra lá, 400 mil, 200 mil, 300 mil, 100 mil, 50 mil reais, que é muito mais relevante do que o cara que está vindo te comprar 500 reais. Eu não estou falando que a gente não tem que dar atenção para o cara que dá 500 reais, mas para você bater suas metas, você precisa acompanhar essa lista desses 20 mais. Porque eles que vão puxar realmente o teu resultado lá para a ponta. Então, assim, essas são as sacadas. O que você pode fazer, então, aí o que você como supervisor pode ter para poder gerenciar o seu dia? Como eu disse, primeiro, listagem dos 20 mais clientes de cada vendedor na sua mesa, para você estar sempre olhando para ele. Então, debaixo do teu teclado está lá a listagem deles. A outra coisa é uma planilhazinha simples com o nome do vendedor e o indicador dele do dia. Abre uma aba para cada dia e vê lá. Quantidade de clientes para ele ligar, meta de venda que ele vai ter por dia e, sei lá, ticket médio que ele disse para você que vai trabalhar se você estiver trabalhando isso nele. O ponto é, você tem que trabalhar onde o cara peca. Então, se ele oferece pouco mix de produto, esse vendedor você tem que trabalhar o mix. Se o vendedor tem uma carteira muito pequena de clientes, você tem que forçar ele de abrir cliente e ligar para os inativos. Se o vendedor vende muito pouco por cliente, você tem que trabalhar os pedidos dele. Então você tem que analisar o erro e falha individual de cada vendedor e atacar aquele vendedor naquela falha. Então esse cara aqui eu vou trabalhar com ele ticket médio até o final do mês. Então esse cara aqui eu vou trabalhar só pedido. Até ele tá fazendo certo. Aquele outro ali tem a carteira dele de 300, ele liga para 60, 20% da carteira só. Beleza, então esse aqui eu vou trabalhar carteira. Então eu vou ficar cobrando a carteira dele diariamente. Já falou com os caras? Cadê? Quanto você falou? Já 60? Beleza, então tá faltando ainda 240 clientes. E aí, ligou para quantos? Falou com quantos? Falei com mais 30. Então beleza, então era 60, agora é 90, então agora tá faltando 210 clientes. E aí vamos lá, a gente tem que bater a meta esse mês, a gente tem que falar com todo mundo esse mês. Vamos lá, E aí o cara vai acabar fazendo o que você quer. Então, esse é o segredo para que a sua venda suba e você consiga melhorar os seus resultados. Excelente. Mais dúvidas? Não? Então, isso. Então, pessoal, valeu por vocês terem assistido o vídeo aí. O objetivo era exatamente estar explicando para vocês como vocês podem melhorar a tua operação aí na gestão, na supervisão de vendas. Para que, se você não fez isso ainda, por favor, curta esse vídeo, porque o YouTube agora ele te gera resultado, ele te mostra para as pessoas quando vocês curtem. Então, curta para eu continuar gravando, compartilha com as pessoas no WhatsApp, faça os seus comentários se você já foi supervisor, como você foi e tal. Porque como a Carol aqui, vocês estão buscando melhorar os resultados, vocês estão buscando conseguir fazer com que as suas empresas vão muito mais longe.
Forte abraço, pessoal. A gente se vê amanhã no próximo vídeo.